A paz do Senhor, meus irmãos. Passando uma vez, como eu venho dizendo, não é de costume fazer lives assim. Eu tenho os dias certos, que são nas segundas, às 15 horas, até começarem os círculos de orações. Quando começar os círculos de oração, vão ser nas segundas, a partir das 23, e nas quartas, a partir das 23. E também, de antemão, já quero avisar, se vocês escutarem gritos e barulhos de carro, de pessoas, é que eu moro numa avenida e, não sei se vocês sabem, hoje teve um jogo, né? Então, o jogo acabou faz pouco tempo. É o seguinte, eu estava almoçando hoje, e quando eu estava almoçando, o Espírito Santo de Deus, ele me fez uma pergunta e me levou a palavra. E eu quero passar para vocês também sobre isso. Eu quero falar sobre o caminho, sobre caminhos, né? Que caminho você está seguindo? Que caminho você tem escolhido para você? Será que o caminho que você tem escolhido tem te trazido benefícios? Tem te feito bem? Será que o caminho que você está seguindo, você está colhendo bons frutos? Será que o caminho que você escolheu para seguir está trazendo benefícios à sua vida, à vida da sua família, à sua casa? Nós temos escolhas. A Bíblia nos dá 2 caminhos a seguir. E ainda diz assim, escolha. Né? Então nós temos o privilégio de termos o livre arbítrio, a livre escolha, a liberdade de escolher o que nós queremos para nós. Mas nós temos que parar para pensar se aquilo que nós estamos escolhendo vai nos causar algum benefício. Pode ser até que cause um benefício momentâneo, mas o que é que nós vamos colher depois disso? Será que nossas escolhas estão nos trazendo alguma colheita boa, algum fruto bom, algum fruto durável, alguma colheita durável? Porque às vezes a gente escolhe caminhos e a Bíblia diz que há caminhos que o final deles é morte. Então, que caminho? Há uma frase que é muito falada aí fora que diz que todos os caminhos levam a Deus e que Deus é um só. Eu concordo e discordo. Eu concordo que Deus é um só, que há um só Deus, um só Criador, o Deus que criou tudo, céus, terras, céu, terra, tudo que há na terra, tudo que há debaixo dos céus, tudo que há nos céus, foi Deus quem criou, um só Deus. Foi Deus quem criou o ouro, a prata, a palha, Deus quem criou a madeira, foi Deus quem criou tudo que o homem usa para criar outros deuses, que são feitos de ouro, de prata, de madeira, sabe? Mas eu concordo sim, e discordo dessa frase, que todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus, e que há um só Deus. Há um só Deus sim, eu concordo. A Bíblia diz, só há um Deus, criador de tudo, dominador de tudo e de todos. Mas todos os caminhos levam a Deus? Não. E eu provo que não. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai, porque vai, já está dizendo que ele não é caminho, que há outro caminho. Então ele mesmo diz, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então há um só caminho, Jesus. E para chegar a Deus, que é um só Deus, tem que ser através de quem? De Jesus. Então, que caminho você tem escolhido para você? Esse caminho que você tem escolhido na trajetória da sua vida, o que é que ele tem trazido para você? Porque a Bíblia diz, lá em Deuteronômio capítulo 30, o versículo 15, eu quero que você preste bem atenção, para que você
Pare para pensar que caminho você está escolhendo para a sua vida. Que no momento parece até ser bom, mas muitas vezes tem trazido tristeza, muitas vezes tem trazido destruição, muitas vezes tem trazido morte, muitas vezes tem trazido perda, muitas vezes tem trazido colheitas cruéis que têm causado dores e feridas na sua alma. Tem caminhos que você tem escolhido que tem sido espinhoso, tem machucado seus pés, tem machucado sua alma, seu coração. Então a Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, nos ensina qual o caminho que devemos escolher. Ele nos dá 2 caminhos. O Senhor, em Deuteronômio 30, na sua palavra, diz, olha só, Ele nos dá 2 caminhos a escolher, nos dá a liberdade de escolher 2 caminhos, mas Ele nos aconselha aqui a escolher um. Ele nos aconselha, Ele não nos ordena, porque Deus não força nem ordena ninguém. Ele simplesmente deixa que nós possamos ser livres para fazermos as nossas escolhas, para não depois a gente não dizer, mas isso aqui deu errado porque Deus mandou que eu fizesse assim. Se deu errado porque não foi Deus quem mandou, tá bom? Porque a sua palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então vamos lá para Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 em diante, nós vamos ler e você entenda o que Deus quer falar com você essa tarde. Capítulo 30, versículo 15, que diz assim, tem por tema a vida ou a morte. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. O Senhor diz, vê que eu proponho hoje a vida, e junto com a vida vem o bem. A morte, e junto com a morte vem o quê? O mal. E ele segue dizendo, se guardares o mandamento que hoje te ordeno. Que mandamento é esse? Que ames o Senhor teu Deus, e ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos. Então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará a terra a qual passas a possuí-la. Você será abençoado em tudo. Onde você pisar a planta do seu pé, onde você pôr sua mão. Se você escolher a vida e o bem, com certeza, tudo irá bem. Tudo prosperará. A Bíblia diz que você será próspero e abençoado na terra onde você chegar, onde você viver. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e for seduzido, e se curvar a outros deuses, e servirem a outros deuses, está vendo que eu estou dizendo a você que todos os caminhos levam a Deus? Não. A Bíblia está dizendo que não é, não. Está dizendo aqui. Se inclinares e se curvares a outros deuses, então eu declaro hoje que certamente morrerá e permanecerá longo tempo na terra a qual vais. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passar. Versículo 19 diz, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Os céus e a terra estão como testemunha contra ti, que eu propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Quem escolhe a vida, escolhe a bênção. Quem escolhe a morte, escolhe a maldição. Que vida é essa? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho e a vida, eu sou a verdade. Então aqui está dizendo, se você escolher o caminho que leva à vida e seguir a verdade, que é as leis, os estatutos e os mandamentos que está na palavra do Senhor, e resumidamente tudo isso é servir a Jesus, não só dizer, não adianta você dizer, mas eu creio, eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho Jesus no meu coração, mas eu não roubo, eu não mato, eu não engano ninguém. Está bem claro, tem que haver uma escolha, tem que haver uma escolha, tem que haver uma decisão e uma posição da nossa parte. O Senhor diz isso. Não adianta só dizer que crê, que acredita. Porque eu acredito que a minha mãe é minha mãe. Eu cresci, minha mãe dizendo, eu sou sua mãe. Até que me prove o contrário, ela é minha mãe. Eu acredito, eu creio que ela é minha mãe. E por eu crer que ela é minha mãe, eu tive que obedecer a minha mãe
enquanto eu estive debaixo do teto, debaixo da vontade e das ordenanças dela. Então não adianta eu dizer que eu creio em Cristo se eu não obedeço. Se eu não faço o que ele pede, se eu não faço o que ele manda. Não adianta eu dizer que eu acredito. Porque não é isso que vai levar a gente para Cristo. Não é isso que vai levar a gente à salvação. O que vai nos levar à salvação é escolher o caminho certo. E ele já nos deu essa receita em Deuteronômio 30, a partir do versículo 15. Que nós temos um caminho e temos que escolher. A escolha é nossa. Agora, o que virá durante este caminho sobre a nossa vida, quem escolheu não fomos nós? Então, se a gente escolher o caminho errado, tudo que sobrevier sobre a nossa vida, sobre a nossa família, nós não devemos culpar a Deus, porque ele nos deu a liberdade de escolha. Então, que caminho é esse? Jesus disse, eu sou o caminho. Que verdade é essa? Eu sou a verdade, eu sou a palavra. Jesus disse, eu sou a verdade. Lá em João diz que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O que é verbo? Palavra, coisa que se pronuncia, tá? Aí o que é verbo? Verbo é a palavra, é o que se pronuncia, né? É o que se pode conjugar. Aí o que é que acontece? Lá em João diz, ele era o verbo no princípio, no início, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus disse, eu sou a palavra, desde o início. Até antes de vir para a terra, de viver como homem, de viver no meio dos homens, da humanidade, eu já existia. Mas existia como palavra, existia como parte da palavra de Deus, como palavra, como verbo. E esse verbo, ele se fez carne e veio morar entre nós. Então Jesus diz, eu sou o caminho, a paz do Senhor. Cláudio Nonato, amém, Deus abençoe. Compartilha aí, viu, nos ajude a divulgar esse vídeo. Então ele diz, eu sou o caminho. Deuteronômio 30, versículo 15 diz, eu propus 2 caminhos. Eu sou a verdade. Aí Deuteronômio 30, versículo 16 diz, se obedeceres os meus mandamentos e estatutos, serás abençoado e te multiplicarás na terra. E ele diz, eu sou a vida. Deuteronômio 30, versículo 19 diz, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. A vida traz bênção. O caminho da morte só nos traz maldição. Aí diz, escolhe, aí ele ainda nos aconselha, é um conselho, não é ele não está lhe dando uma ordem, é um conselho. Ele diz, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, ou seja, escolha a vida, quem é a vida é Cristo. Para quê? Para que a gente viva uma vida abençoada. Quem vive com Cristo, e eu não digo abençoada porque a pessoa tem que virar uma pessoa rica, ter bens materiais, ser super rico, viver gozando de grande fortuna. Não, uma vida abençoada em Cristo é a gente saber que tem alguém que zela, que vela, que guarda, que nos dá tudo o que nós precisamos e pedimos. É aquele que guarda os nossos, quando os nossos olhos não alcançam nossos filhos, nossa parentela, quando os nossos olhos não alcançam nosso esposo, as esposas, o olho do Senhor está alcançando e está guardando, porque nós estamos seguindo no caminho que é Ele, e servindo os mandamentos que é Ele. Nós escolhemos o bem que é Ele e a bênção que é Ele. Então viver em Cristo, ter vida em Cristo é isso. É a gente ter paz na alma. O mundo está desabando e a sua alma ter paz. É a gente ter convicção que se a morte vier, nosso lugar já está garantido e guardado lá, para onde a gente vai. A gente sabe disso. É a convicção que Sadraque, Mesaque e Abednego teve diante da fornalha, quando o rei disse, se você não renunciar ao seu Deus e não adorar a estátua que eu fiz para a minha glória, vocês vão morrer queimados na fornalha de fogo. Eles disseram, não, nós não vamos nos curvar diante dos seus deuses, nós vamos nos curvar diante do nosso Deus, e se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, Sadraque, Mesaque e Abednego sabia que a morte, ela só é uma viagem sem volta, é uma passagem. Nós vamos para o nosso lugar, que é o céu. Não temos que temer a morte. Também não vamos sair por aí provocando a morte. Mas nós não temos que temer. Viver em Cristo, escolher o caminho que nos traz a bênção, é você saber que você pode estar desempregado, mas você vai ter o que comer na sua geladeira, vai ter o que dar aos seus filhos, porque tem um Deus provedor.
Porque a Bíblia diz que ele é um Deus provedor. E como você me prova isso? O povo de Deus estava no deserto, cheio de ouro. Eles tinham ouro, eles tinham prata, eles tinham gados. Eles tinham riquezas que o povo do Egito deram para eles saírem de lá. Mas quando chegou a hora da fome, o ouro e a prata não valia de nada, porque no deserto não tinha o que comprar. Não tinha comida, não tinha água. E quem foi que providenciou a comida? O Senhor. Mandou descer do céu maná todos os dias, de manhã cedo. Deus mandava descer do céu. E a Bíblia diz que era tão doce como mel ao paladar. Quando eles cansaram e começaram a murmurar, porque estavam cansados de comer maná todos os dias, e queriam carne, o ouro e a prata não comprou a carne. Quem fez descer do céu codornas? Deus fez descer do céu para que eles comessem carne, até enjoar de carne. Ou seja, não é o ouro, não é a prata que compra nada nesse mundo. Dinheiro ajuda. Nós precisamos de dinheiro para viver, nós temos que trabalhar do nosso suor, ter do nosso suor, pagar nossas contas. Mas o que prova que há um Deus que zela e que cuida é isso. É que na hora da necessidade, ouro e prata não compra saúde, não compra nada. Porque senão o homem mais rico do mundo era o homem mais feliz e não precisaria de Deus para nada. Deus é provedor. Ele disse, minha é a prata e meu é o ouro. Deus já está dizendo, minha é a prata, eu dou a quem eu quero. Meu é o ouro, eu dou a quem eu quero. Eu sou o dono. Então não adianta. Tem que haver uma escolha. Que caminho você vai escolher? Aí ele diz, no versículo 19, os céus e a terra eu tomo por testemunha hoje contra ti, que eu te propus hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Você, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, vocês verão a bênção na sua casa de geração em geração. Aí diz no versículo 20, amando o Senhor teu Deus e dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele. Pois, olha só, vou dar uma parada aí. Amando o Senhor teu Deus e dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Então o segredo para tudo é isso. Amar o Senhor e dar ouvidos. Um dia desse eu estava pregando na igreja e eu disse que há uma diferença entre ouvir e dar ouvidos. A diferença de ouvir é que você, como eu estou fazendo a live. Não sei se dá para vocês ouvirem lá fora. Tá um barulho terrível de carro, de conversa. Mas eu não sei o que estão falando lá fora, porque eu não estou dando ouvido. Dar ouvido é prestar atenção. É diferente de ouvir. Ouvir você ouve porque você não é surdo. Você tem ouvidos. Mas dar ouvido é quando você para e presta atenção naquilo que os seus ouvidos estão ouvindo. Então você vai entender o que está se passando ali. É como um cachorro. Observe bem como o cachorro ele movimenta a orelha. Quando alguma coisa chama a atenção do cachorro, a orelha dele já muda de posição, já fica em pé. Isso quer dizer que aquilo que ele estava ouvindo, de alguma forma, chamou a atenção. Então, ele deu atenção, deu ouvidos. É isso que o Senhor quer, que a gente ame a Ele, sobretudo. E amar o Senhor, sobretudo, é confiar até nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque dificuldade nós vamos passar enquanto estivermos aqui na terra. A Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos. A chuva temporã, a chuva que vem no tempo certo para a plantação, para a colheita, ela vem para todos, justos e injustos. Então, quando acontece alguma coisa, nós também passamos. Por quê? Nós estamos aqui na terra, nós comemos comida com agrotóxicos, nós estamos vivendo num ar poluído, nós passamos por alguma coisa, fora a nossa alimentação que muitas vezes não é tão regrada. Então o que nos acontecem são resquícios das coisas que vêm. Mas a diferença é que nós temos um Deus de livramento, um Deus que guarda, um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que livra, um Deus que ressuscita morto, um Deus que faz o impossível, traz à existência o que não existe. Nós temos um que cuida, que zela, que vela, mas não porque a gente diz eu creio em Deus. Ou muito diz eu tenho Deus no meu coração, ou porque diz assim, mas eu não roubo, eu não mato. Não, mas porque nós escolhemos o caminho que Ele nos propôs. Porque Ele disse, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Para que seja abençoado, para que você se multiplique na terra.
Você está entendendo a diferença? Então, tem que haver uma escolha. Tem que haver uma decisão da nossa parte. A gente não pode ficar em cima do muro. A Bíblia é bem clara quando diz isso. Mas eu preciso ser crente? Não. Você precisa fazer uma escolha na sua vida. Ser crente, qualquer pessoa é. Você é o quê? Eu sou crente. Qualquer pessoa é crente. Eu sou evangélica. Qualquer pessoa pode dizer que é evangélica. Agora, o caminho que o Senhor está nos propondo essa tarde toma uma decisão. Decida que caminho você quer seguir. Aí ele nos dá o conselho, escolha a vida. Que vida é essa? Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí diz, amando o Senhor teu Deus e dando ouvidos. Dar ouvido é prestar atenção e obedecer, praticar. Praticar. A gente aprende, quando a gente dá ouvidos e presta atenção, a gente absorve aquilo e aprende. Eu vou lhe dar uma prova. Tem uma história de um policial que ele foi chamado para fazer um resgate de um homem que queria se matar na ponte. E esse pai de família estava muito angustiado, ele queria se matar lá pedindo a esse policial, não, a esse bombeiro, que o bombeiro fosse lá conversar com ele. E ninguém mais conversar com ele. E estava passando dificuldade e ninguém conseguia convencer ele do contrário. E a história diz que o bombeiro foi o bombeiro chegou para ele e disse, você me dá um minutinho para eu falar com você? Ele disse, pode falar, mas ninguém vai me convencer do contrário. Ele disse, eu vou. Ele disse, faça o seguinte, conte você primeiro, me convença. E o bombeiro começou a conversar com ele, não faça isso, a vida é preciosa. Pense na sua família, pense que se você fizer isso hoje, você vai fazer falta amanhã. Pense que você tem muito para viver, você não conseguiu até agora, mas o dia que você vai conseguir. Foi dizendo, e quando o bombeiro acabou de falar, ele disse, agora... Aí o rapaz que queria se matar começou a falar com o bombeiro, as razões dele. Resultado, o bombeiro segurou na mão dele e se jogou junto com ele, morreu os dois. É engraçado, mas é verdade, sabe por quê? Porque enquanto o bombeiro estava falando... Aquele homem estava tão determinado com a escolha que ele fez, que ele só estava ouvindo, mas não estava dando ouvido. Ele já estava decidido na mente e no coração dele. Ele já tinha uma decisão tomada, então nada convencia ele do contrário. Mas o bombeiro não, ele não estava preparado para aquilo. Ele estava ali para fazer o trabalho dele. Então ele foi lá e jogou as palavras que ele quis jogar. Mas quando ele parou e prestou atenção no que daquele homem, naquele rapaz estava falando, ele foi absorvendo cada palavra daquele homem e aquilo foi trazendo angústia, dor, tristeza, a ponto de ele também querer desistir de viver. Então, Deus está dizendo para você, está na hora de tomar uma decisão e sair desse caminho. Veja o que você está fazendo, veja por que você está passando por tanta coisa, se não foi algo que você escolheu, se não foi alguma escolha que você fez, que levou você a passar por tanta coisa. Há caminhos que nos levam à morte. Há caminhos. Aí quando o Senhor diz lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, para que viva a gente, a nossa descendência, nós temos que amar o Senhor nosso Deus. Aí ele diz assim, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Disto o quê? Da tua escolha, de escolher o bem, de escolher o caminho certo, de fazer a escolha certa, de escolher amar ao Senhor, teu Deus, e dar ouvidos à tua palavra e obedecer, e apegando-se a esta palavra, disto depende, a Bíblia diz, disto depende a tua vida e a tua longevidade. O que é longevidade? São os nossos dias de vida. É a nossa velhice. São os nossos anos de vida. Longevidade. Então, disto depende. Depende disto. Né? Nós estamos vendo por aí muitos jovens morrendo. Crianças, jovens morrendo.
Porque escolheram os jovens. Muita gente novo, muitos jovens, jovem demais morrendo. Sabe? É um absurdo que vem acontecendo de 2016 para cá. Tem muitos jovens se acabando, mas porque eles fizeram a escolha errada. Escolheram o caminho da morte. E se você escolhe o caminho da morte, esse caminho vai dar o quê? Morte. Se você escolhe o caminho da vida, esse caminho vai dar o quê? A vida. Né? Então, essa a palavra que o Senhor quer nos trazer essa tarde. Ainda diz assim: para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Que era quando Deus, lá no Antigo Testamento, prometeu levar o povo à terra prometida. Mas hoje nós estamos falando de que terra? O céu. Né? Para chegar até o céu, não é só dizer que acredita, que tem fé. Não é só você dizer que tem Deus no coração e que nunca causou mal a ninguém, nunca roubou, nunca matou, nunca mentiu, não. Para chegar até o céu, o segredo está aqui. Deuteronômio 30, capítulo 15, até o versículo 21. Tem que haver uma escolha, tem que haver uma decisão, tem que tomar uma posição, para que o Senhor possa entrar nesse caminho e juntamente com você te levar até o céu. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo, deixe aí seus comentários, deixe sua curtida. Que Deus abençoe vocês e que vocês parem para meditar se esse caminho que você escolheu ainda é o caminho correto. Eu não falo só de escolher a Cristo, eu falo das suas escolhas também cotidianas, das suas escolhas cotidianas. Eu quero trazer aqui não só o caminho de Cristo que nos leva às bênçãos, que nos leva à salvação, nos leva ao céu. Eu quero falar aqui sobre as escolhas também nas áreas sentimentais, espirituais, na área financeira, as escolhas, o caminho que você está escolhendo. Tem que ter muito cuidado com o caminho que estamos escolhendo. Porque para quando a gente colher, a gente não querer apontar culpados ou dizer que Deus é culpado. Tá? Que Deus abençoe a todos, que o Senhor tenha falado no seu coração. E mais uma vez eu quero pedir a você, compartilhe esse vídeo o máximo de número de vezes que você puder compartilhar. Fique na paz do Senhor e que o Senhor te abençoe e te guarde e que tenha um final de semana abençoado debaixo da proteção, da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor, tá? Em nome de Jesus, fiquem todos na paz.